bem, a lei de Ampère é tudo de bom para o cálculo do campo magnético quando temos uma configuração de corrente e podemos escolher um caminho ao redor dessas correntes que facilite a realização da integral de linha. Pois bem, hoje nós vamos pegar a lei de Ampère, que nós aprendemos, e vamos aplicar alguns exemplos que são relevantes no eletromagnetismo como um todo e em outras áreas até. Então vamos fazer aqui algumas aplicações da lei de Ampère. A primeira aplicação que eu vou fazer é imaginar que no espaço eu tenha um campo constante numa direção, aqui o campo está saindo do plano da nossa figura e eu vou colocar ali uma carga em movimento. E a minha ideia é verificar qual vai ser o efeito sobre essa carga. Tá certo? Esse é um exemplo importante para que a gente possa entender o efeito do campo nas cargas em movimento. Bom, se o campo é uniforme e a carga está nesse plano, então o campo é perpendicular à velocidade da carga e vai gerar uma força perpendicular à velocidade. Tá certo? Porque afinal, a força ela é o produto vetorial da velocidade pelo campo. Então sempre a força é perpendicular a ambos. Nessa geometria que eu coloquei, aparece uma força, tudo é perpendicular, então já estou tirando um pouco os vetores, para que a amplitude da força seja o produto da carga pela velocidade e pelo campo. Mas toda força perpendicular ao movimento gera uma trajetória, muda a trajetória, não é? E se essa força for radial, ela gera uma trajetória circular. E é o que vai acontecer aqui. Essa carga na presença do campo, ela vai sofrer um movimento circular. Tá certo? E esse movimento circular pode ser devidamente caracterizado se eu sei a força, que está aqui, que é QVB, e eu igualo com a força centrípeta, que é mv² sobre R. Dessa relação, eu cancelo o que for necessário para tirar que o raio da trajetória vai ser mv sobre 2qb. Portanto, o raio da trajetória, ele é tão menor quanto maior é a carga, ele é tão maior quanto maior for a massa, e ele é tão menor quanto maior for o campo. O campo é uniforme. Então, se eu jogar aqui espécies com mesma carga, mas de massa diferente, elas vão separar as trajetórias. E isso é um efeito importante na separação magnética de massas. Às vezes, você não tem a mínima ideia, mas a pessoa bota um analisador de moléculas, por exemplo, você vai analisar o bafômetro, né? Não é o caso de alguns bafômetros, mas eu poderia assoprar, eu tenho uma descarga que ioniza as moléculas e pela massa das moléculas de etanol, eu sou capaz de saber se a minha respiração simplesmente olhando essa trajetória. Normalmente o que se faz faz uma seção da trajetória e eu faço devido fendas que vão permitir as moléculas ionizadas a escapar. Esse é um princípio importante, chama analisador de massa. E normalmente ele utiliza não apenas esse tipo de efeito, mas usa também esse tipo de efeito, que é o fato de que a trajetória de uma partícula carregada no campo magnético depende dessas características. E se eu assumir velocidades e massas diferentes, eu sou capaz de separar esses constituintes. Isso é uma coisa importante, essa trajetória de partículas carregadas. E se a partícula tiver uma velocidade qualquer, o que vai acontecer é que essa é a componente da velocidade da partícula perpendicular ao campo. Se ela tiver se a velocidade fosse, por exemplo, num certo ângulo, ela iria realizar na projeção do plano esse movimento circular, mas continuaria com uma translação paralela ao campo. Então ela faria uma espiral. Muito bem. Isso é um exemplo. O outro exemplo que eu quero calcular é a força sobre cada portador de carga, de um campo sobre uma corrente. Eu tenho um condutor que passa uma corrente, eu vou aqui, submeto a um campo magnético, eu quero saber que força aparece
sobre esse condutor. Nós sabemos que os portadores de carga de uma corrente são elétrons, que eu estou sendo mais realista, né? E estou imaginando que tem uma quantidade de elétrons aqui, portadores por unidade de volume, e eu posso então calcular sabendo que a força, se eu submeto um campo magnético, tem uma carga em movimento, então conhecendo a carga que está em movimento, a densidade delas, eu sou capaz de calcular qual é a força sobre aquela corrente. E isso é uma conta que foi feita aqui, uma conta simples, relativamente simples, porque eu simplesmente somo. Eu imagino que eu tenho uma densidade de portadores, a área vezes o volume, vezes o comprimento. Eu pego um comprimento de corrente, o comprimento do condutor que conduz a corrente I, lá tem um número de portadores que estão se deslocando com uma certa velocidade, associo a densidade, o número de portadores, a densidade de portadores com a velocidade, com a carga, com a densidade de corrente, e essa densidade de corrente vezes a área da corrente total, e com isso eu consigo determinar a força que aparece num condutor quando ele é submetido a um campo magnético. A expressão da força, quando eu tenho um elemento de corrente, e nesse elemento de corrente eu determino, imagine que ele tem uma dimensão de L, e a direção da corrente eu tomo como a direção e o sentido de um vetor tamanho do condutor, que eu chamei de L vetorial. O resultado disso aqui é que a força vetorial também, ela é a corrente vezes L vetor B. Então, se eu tenho L, aqui o L estaria na direção da corrente, B estaria para cá, imagine assim, vou imaginar um campo nessa direção. O L vetor B, que a gente sabe, a gente pega, fazer produto vetorial, eu jogo, né, o vetor L sobre o vetor B e o meu polegar indica o produto vetorial. Então eu tenho L aqui, B aqui, a força seria nessa direção. Tá certo? Calcular a força sobre condutores que carregam corrente devido ao campo magnético é extremamente importante, porque aí vai estar o princípio do motor. O motor, ele tem um mecanismo que faz com que eu gero um campo magnético, passo corrente sobre alguma coisa, aí eu faço força sobre as bobinas e faço isso aí rodar. Tá certo? É o princípio do motor. Então, é por isso que eu calculei a força sobre um condutor. De um modo geral, eu poderia pegar um elemento de condutor, ao invés de L, eu posso chamar de DL, e o elemento de força devido a ele é exatamente DL vetorial B. Por que eu peguei? Eu calculei num condutor, aí eu faço condutor muito pequenininho, então eu tenho uma contribuição devido a um segmento do condutor, a contribuição da força sobre ele devido a um pequeno segmento. Porque aí qualquer que seja a geometria do condutor, eu posso calcular. Então é extremamente importante lembrar que a força sobre um elemento de corrente causado por um campo externo não é o mesmo campo causado por aquela corrente, é um campo externo aplicado. Ele é IL vetor B, ou para um elemento infinitesimal de tamanho DL, isso aqui seria DL, ele é IDL vetor B. Tá certo? Então, isso aqui conhecido, nós podemos então pegar o exemplo que eu queria, que é um exemplo que eu vou pegar uma espira, retangular aqui para simplificar, e vou botar ela na presença de um campo uniforme. E vou perguntar qual é o efeito, o que vai acontecer. Tá bom? Muito bem. Aqui está a nossa espira quadrada, pela qual circula uma corrente I, e eu boto um campo magnético. Para visualizar melhor, eu vou olhar agora um corte da bobina com o campo está na vertical, a minha bobina quadrada, eu fiz um corte nela, né? Então ela está aqui, a minha bobina quadrada está nessa posição. Eu tenho alguns ângulos aí para caracterizar, normalmente a espira, a bobina, ela tem uma área e tem um vetor normal a essa área, então às vezes é interessante a gente expressar
tudo em termos do vetor normal da área. Então aqui eu tenho uma corrente circulando, eu chamei um dos lados da bobina de B e um dos lados de A. O que eu estou mostrando aqui é o lado A. O lado B ele está perpendicular, né, aqui à nossa transparência. E eu quero calcular a força total feita sobre a bobina quando ela está numa posição que aqui então eu caracterizei como θ, que é o ângulo entre o campo e a reta normal. Então esse ângulo, dependendo da posição da bobina, esse ângulo vai variar. A bobina pode ficar com o ângulo θ 90 graus, pode ficar com o ângulo θ 0 graus e qualquer coisa entre esses valores, não é verdade? Muito bem, vamos ver como são as forças sobre os condutores dessa bobina na presença desse campo uniforme. Bem, eu tenho que me preocupar com a força em dois segmentos. O segmento B, de tamanho B, e o segmento de tamanho A. O segmento de tamanho A, veja, a corrente está indo para cima, o campo está aqui, então eu tenho, para esse segmento de tamanho A, eu tenho o L da corrente vetorial B, dá uma força, então agora eu peguei essa bobina e estou olhando o plano dela, dá uma força para o interior da bobina, né, do interior da espira. No outro lado, também de tamanho A, do outro lado, só inverti a corrente. Então a força vai inverter, porque agora eu tenho a corrente indo para baixo e o B indo para cima, então vai inverter a força. Então nos lados da espira de tamanho A, esse campo faz uma força oposta em cada lado. Como a bobina é um único elemento, eu faço uma força para cá, faço uma força para cá. Sobre a bobina, o efeito é zero. Eu fiz duas forças iguais e contrárias, porque afinal o tamanho é igual e a corrente é igual, então a força é igual. E se cancela. Então não vou nem calcular a força sobre o lado de tamanho A. O lado de tamanho B, que é esse lado pequenininho, que é aquele que está aqui, são esses lados. Então eu tenho uma corrente da maneira que a gente escreveu aqui, né? Aqui eu peguei uma posição que a corrente está saindo, né? Não faz diferença isso. Então a corrente está saindo, então eu tenho o meu L ou DL vindo para cá, vetorial B, tá certo? Dá uma força, então vamos lá. Eu tenho L saindo, vetorial B, porque o B agora está aqui em cima, né? Então vai dar uma força. No caso aqui, vamos inverter a corrente para a força ficar correta. Então imagine que eu tenho a corrente não saindo aqui, mas entrando aqui e saindo aqui, só para ser equivalente ao que eu tinha desenhado. Porque a força está consistente com isso. Então eu tenho a corrente entrando, vetorial B, eu tenho uma força nesse sentido. Nesse aqui, como a corrente entra aqui, circula e vai sair, lembrando que a notação aqui ficou o contrário, mas não tem problema, porque vocês têm grande imaginação. Então agora o DL está para cá, vetorial B dá uma força para cá. Então, o que eu tenho? Eu tenho nessas partes do condutor, dos condutores da bobina, duas forças opostas, mas não paralelas, mas não aplicadas no mesmo ponto. Isso gera um binário, não é isso? Qual vai ser a tendência dessas forças sobre a bobina? Vai ser de fazer a bobina rodar. As coisas que tentam fazer as coisas rodar é o que gera um torque, né? A força total, aqui no caso, ela é, obviamente, o produto da corrente vezes o tamanho do condutor vezes o campo, que é o produto vetorial, não é? Mas nós já vimos que aqui a corrente é perpendicular ao campo. O campo está aqui, a corrente está aqui, a força está ali, como nós havíamos visto. Então, I vezes o tamanho B vezes o campo magnético B maiúsculo é a força. Se eu quiser saber o torque, eu tenho que multiplicar a força pela distância até o centro de rotação, que aqui no caso seria A seno θ, porque tem dessa, daí dessa, seria A sobre 2, o θ é esse ângulo, você pode fazer a geometria, que esse ângulo é igual a esse, não é? São opostos pelo vértice, mas
esse com esse tem que dar 90 graus, e esse com esse tem que dar 90, mas esse tem que ser igual, então, esse aqui é θ. Fácil de ver. Muito bem, então A seno θ vezes a força é o torque total feito por esse binário, né? E isso dá IB, aqui está a expressão, só que B vezes A é a área da bobina. E a área da bobina vezes a corrente é o momento magnético, que eu defini em aulas anteriores, que a área de uma bobina pela qual circula uma corrente vezes a corrente é o chamado momento magnético da espira. E, portanto, eu tenho aqui como torque o produto da corrente pelo campo pelo momento magnético vezes o seno do ângulo entre a normal e o campo. Toda vez que aparece seno, lembra produto vetorial. Então eu posso generalizar dizendo que o torque que aparece sobre essa bobina é o momento magnético, que está na direção da normal, tá certo? Vezes vetorial com o campo. E aqui a bobina, então, vai ter uma tendência em girar nessa direção. Qual que é a grande aplicação disso, né? A grande aplicação disso são os motores. Quando nós temos uma bobina num campo magnético, eu produzo um campo magnético, pego uma bobina e passo uma corrente por ela, vai aparecer um torque. Esse torque vai girar a bobina. Imagine que eu prendi essa bobina num eixo. Então eu tenho um eixo, eu prendi uma bobina e passei por ela uma corrente. E ela está na presença do campo. Ela vai rodar. E ela vai rodar, ela vai produzir rotação, e ela transfere a rotação, ela está presa ao eixo, então ela transfere a rotação para o eixo. Esse é o motor. O motor funciona dessa maneira. Bobinas, que eu ponho o campo magnético e passo uma corrente. Aqui no caso nós estaríamos vendo um motorzinho DC, que você pode fazer pegando uma bobininha, prendendo direitinho, botando um ímã, né? A hora que você liga, ela começa a rodar. Tá certo? Esse é o princípio do motor, que é um princípio extremamente importante. Por quê? Porque você vai pegar e converter corrente elétrica em movimento mecânico. E imagine o que seria da sociedade hoje sem os motores, né? E como que a gente faz o motor girar? Dessa maneira. Eu pego, combino corrente elétrica, então eu tenho que aplicar alguma corrente ali, né? Passo corrente elétrica nas bobinas, na presença de um campo. Às vezes a corrente elétrica também passa por outras bobinas. Ao invés desse campo que está aqui, eu poderia imaginar bobinas que geram esse campo. Então eu passo uma corrente elétrica, essa corrente vai ser dividida, uma parte vai para a bobina móvel, outra vai para as bobinas que geram o campo, e eu acabo gerando uma configuração capaz de rodar, capaz de transformar essa corrente elétrica em energia mecânica. E como eu disse, os motores são fundamentais para que a gente movimente o mundo. Né? Não existe um guincho, não existe um carro, não existe nada que não tenha esses motores. Existe uma outra situação, né, além do motor, que eu vou pegar. Nós não falamos ainda nas leis de indução, mas nós vamos ver que se eu pegar uma bobina que não passa corrente, mas eu girar essa bobina na presença de um campo, eu sou capaz de gerar uma corrente. Esse é o princípio do dínamo, que é um gerador. Ele gera corrente a partir de movimento. Então, o magnetismo é extremamente importante nesse aspecto. Eu, através do magnetismo e das leis que nós aprendemos de força sobre condutores por campos e tudo isso, eu sou capaz de converter energia elétrica em mecânica, principalmente através das rotações, e sou capaz de fazer o inverso. Sou capaz de produzir corrente elétrica a partir do movimento mecânico, né? Essa é uma das maravilhas do eletromagnetismo. Essa segunda parte, que movimentos vão produzir corrente, faz parte de um outro bloco do nosso curso, onde nós vamos estudar as leis da indução. Existe também uma lei, assim como nós aprendemos lei de Coulomb, lei de Gauss, lei de Ampère, existe também uma lei que é a lei de Faraday, que é a lei responsável em entender essa indução, o fato de que movimentação vai gerar variações de fluxo, que nós vamos definir, e isso gera correntes elétricas e acaba sendo o princípio do gerador.
esse tópico é o nosso próximo tópico, nosso próximo bloco vai ser as leis de indução. O que nós vimos nesse bloco foi a geração de campos, não é? E como estão relacionados a geração corrente gerando campo através da lei de Ampère e, finalmente, efeitos que o campo tem sobre as próprias correntes, né? Nessa última aula eu me concentrei mais em forças, porque acaba sendo extremamente importante do que só determinar os campos. Espero você na próxima aula para a gente entender um pouco mais desse maravilhoso universo da eletricidade e do magnetismo. Até lá!